Vamos lá, boa noite para vocês. Né? Agora que eu estou conseguindo fazer essa gravação. Né? Se for necessário mais prazo, a gente dá. Mas eu não vou ficar parado não, tá bom? E nós estamos tocando o barco. Tá? Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Nossa atividade não mudou nada da atividade anterior para agora. É a mesma situação, só que em mais volume agora. O volume ele vai ter que existir, tá? Ele vai ter que existir. Então, gostando ou não, vocês vão ter que dar uma espremida. Do mesmo jeito que eu estou espremendo aqui o meu tempo, para poder fazer esse up para vocês, vocês vão ter que fazer o sacrifício de vocês e tentar fazer as atividades, tá? É muito cansativo, eu sei, mas a gente está na chuva e é para molhar. Então agora é hora de vocês tomarem as decisões de vocês e escolher o que vocês querem fazer, tá? Então vamos lá, eu espero que faça valer a pena esse sacrifício que eu estou fazendo aqui e que alguns de vocês vão estar fazendo aí. A estatística de vocês não está bonita porque poucos abriram aquela atividade, poucos, e não é para um só saber, todos têm que saber, tá bom? Todos têm que saber. Um só saber a gente sabe que não adianta. Então vamos tocar o barco. Bom, dito isso, o que difere essa coisa nossa aqui? Volume. As operações são iguais. Eu não cheguei com operação nenhuma fantasiosa, milagrosa ou qualquer coisa que seja. Né? Então é compra de mercadoria, prestação de serviço, recebimento e apuração. Tá bom? Então tá aqui todos os dados nossos. Primeiro, prestação de serviço. Eu tenho que pegar o valor da nota, destrinchar, explodir todos esses que estão aqui retidos. Vou fazer os lançamentos, lembrando que eu só faço lançamento daquilo que pode, receita e imposto de renda, porque não são condicionantes. E depois, quando eu for receber, eu faço as compensações. Beleza. Aí o próximo lançamento que a gente tem é compra. Aqui eu já vou considerar o ICMS para poder a gente estocar, né? Para ficar mais perto de uma realidade de vocês. Compra. Peguei a compra, calculei ICMS, calculei o PIS, calculei a COFINS, vi o quanto que vai sobrar no nosso estoque. Vou fazer os lançamentos da entrada dos estoques, do COFINS a recuperar, do PIS a recuperar, do ICMS a recuperar. Então é simplesmente questão de volume de lançamento. Prestei serviço, comprei, vou comercializar, vou vender. Então vou vender a mercadoria, lembrando, né, eu não falei no início, mas é implícito, está no meu nome, são os meus dados. Então vou vender a mercadoria, vou calcular ali. Minha mercadoria 43, 140, 75 é minha nota de saída. O meu valor de revenda, desculpe, saldo do estoque, né, que já foi apurado lá atrás. Meu valor de revenda 118,600, meu CMV 35%. Encontrei, tirei do estoque, sobrou estoque. Beleza. Lançamento são dois, receita e CMV. Então, cliente, né, 400. 430 agora e 30. Né? Baixei o CMV já. Beleza. Prestação de serviço de novo. Mesmo lançamento, fazer todo o cálculo. Né? Lançar a receita. Né? Lançar o IRRF. E depois, quando eu for receber, aí eu tiro o bendito do valor. E vai me sobrar. Recebi o serviço prestado. Já que eu recebi o serviço prestado, esses dois lançamentos aqui eu já fiz eles, olha. Vou fazer os demais. Que é o que? PIS, COFINS, contribuição social. Tá? ICMS eu não faço por agora. Eu faço somente quando do finalização do exercício, tá? Então somente quando do encerramento. Os lançamentos, PIS a compensar, COFINS a compensar, contribuição social a compensar e finalmente o recebimento. A depreciação, assim como o aluguel pago a pessoa física, a pessoa jurídica, desculpe.
e a energia, eu tenho que calcular o PIS, o COFINS, que foi retido ali em função daquele valor. Vou fazer um lançamento. Despesa com depreciação, PIS a recuperar, COFINS a recuperar. E vou lembrando, pega esses valorzinhos de razonete e vou guardando lá para poder totalizar. De boa. Energia elétrica, mesma coisa, fazer os cálculos do 65 e do 7,6. Vou fazer os 3 lançamentos, que são os componentes da minha energia elétrica. Deixa eu parar aqui de novo, porque eu tenho que dar mais uma limpeza no nariz aqui. Nariz desse tamanho e o sujeito demora meia hora para conseguir. Vamos lá, continuando. Aluguel, mesma coisa, o mesmo cálculo, desde que paga a pessoa jurídica. Se for pessoa física, é só despesa. Não tem PIS a recuperar, não tem COFINS a recuperar. Despesa com aluguel. Aí eu faço os lançamentos, faço as recuperações e vou lembrando de anotar. Aqui é que é o segredo da coisa. Vocês anotaram. Vocês tiveram... Nós já levantamos lá atrás, né? E aqui então eu só vou estar replicando porque vocês vão estar utilizando agora. Então, muita atenção nessa hora. Esse é o calcanhar de Aquiles dessa atividade. Tá bom? Esse é o calcanhar de Aquiles dessa nossa atividade. É você lembrar quais os registros, quais operações que vocês têm. Tá bom? Então, vamos lá. Feito isso, vou levantar as despesas. Despesa com ISS, despesa com ICMS, despesa com PIS, despesa com COFINS, recuperação de ICMS, recuperação e compensação de PIS e de COFINS, né, para poder a gente trabalhar e tocar o barco. Bom, para calcular a despesa com PIS e a despesa com COFINS, eu simplesmente preciso totalizar as receitas, tanto de serviço quanto de comércio ou indústria, seja o que for. Aqui no nosso caso, serviço 126 e comercialização 118.600. O ISS eu só deixei ele aqui porque já tinha o lugar dele mesmo, tá? Então, somei as duas, fiquei com 245.230 de receita total. Eu vou aplicar um 65%, tá aqui. Vou aplicar 7,6%, tá aqui. Poderia fazer o ICMS? Já poderia fazer. O ICMS está aqui, ó, 11.860. Base de cálculo do ICMS é somente a parte da comercialização, tá bom? O ISS, quando a gente for fazer o lançamento, é a mesma coisa, já está até calculado ali, né? Olha lá, prestação de serviço é a base, vezes a alíquota e tem a despesa com ISS. Levantei aqui o que eu posso aproveitar, com base naqueles levantamentos que eu fiz. Então eu posso recuperar 1.026,14 de recuperação de PIS. E depois eu vou poder os 391,95 de compensação de PIS. O mais importante é que isso aqui seja menor do que isso aqui. Se for maior, vocês vão ter que parar e pensar. Chama o TIC e o TECO para ajudar, tá bom? Vamos lá. Mesma coisa com a COFINS. Despesa com a COFINS, é receita total. Ver o que eu posso recuperar, ver o que eu posso compensar, para ver o que vai sobrar lá. Lançamento, então, de entrada, de movimentação, de recuperação e de compensação, nós já estamos mortos. E eu peço para vocês informarem os saldos remanescentes. Beleza. O que sobrou? O que você não usou ainda? Ah, Fernando, eu não usei nem a contribuição social, né? Não usei imposto de renda, não usei a contribuição social, não usei imposto de renda, não usei os demais impostos. E vamos lá, mandando bala. Levantei e informei o saldo. Esses aqui são os meus razonetes, tá? No mês 2, começa a mesma coisa. Prestação de serviços, comercialização, compra, né? E eu vou ter que fazer todo esse registro aqui para poder fazer a coisa ficar fina, ficar legal. Beleza. Quando for no último dia do mês, eu vou fazer a famigerada apuração. Lembrando que os saldos até então, usou, está acabado, né? Eu só tenho que ter cuidado de identificar se eu vou ter saldo passando de um mês para o outro e qual o valor desse saldo. Registrei as vendas, registrei as compras, registrei as prestações de serviço
No mês 2, vou fazer o mesmo procedimento. Depreciação, né? Energia elétrica, né? E aí a gente vai usando os nossos benefícios fiscais. Bom, vou fazer tudo isso de novo. Mês 2, entrada, saída, né? Comercialização de mercadoria. E não vou me esquecer de sempre totalizar. Bom, no mês 3, aí a gente vai também usar aquele critério do saldo. Tem que ver o que está disponível para saldo, o que não está, o que está disponível para utilizar, o que não está. E se errar aí, lascou, tá? Então eu vou fazer a apuração aqui. Beleza, apurei, vi o que sobrou, tá aqui, né? E eu vou então para o mês 3. Mesma coisa. Eu tenho que tomar cuidado com o meu saldo inicial, dos valores que eu tenho a compensar e a recuperar, tá? Fiz isso, beleza, mando bala. E aí eu faço igual assim nós fizemos no mês 2. Serviço, comércio e total. Aqui eu posso deixar à vontade aqui para poder não ter problema. Para ficar exatamente igual vocês estão aí. Beleza. Ok. Vou somar, vou fazer todo o meu cálculo e vou fazer os lançamentos, de acordo com o que manda o frigorino. Essa do frigorino é foda também. Vamos lá, fiz o levantamento. Aqui no meu caso, aqui vezes 18%, que é o meu ICMS. Estou indo lá para cima porque eu gosto de deixar vinculado, tá, gente? Então vocês podem ficar tranquilos aí. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer novamente a movimentação da empresa. Pegar a empresa e jogar lá, para Alegre fora. Pegar a empresa e jogar lá, fazer vir para cá. E aí nós vamos tocar o barco. Vamos fazer os lançamentos. Mesma coisa. Né? Vou fazer os lançamentos aqui e vou registrar. No final, eu vou ter que fazer os lançamentos de uma maneira um pouco mais diferente. Qual que é essa maneira um pouco mais diferente? Como eu estou no regime não cumulativo, eu dei o lucro para vocês. E basta que vocês sigam essa instrução. Então vão colocar uma rodinha bonitinha, pintada de vermelho, um canopy cromado, né? Para dar um toque charmoso. Só um instante, gente. Vamos lá, continuando aqui, desculpem. Vamos lá para o mês, que eu não lembro qual mês agora que está. Mês 2, nós estamos fazendo no mês 2, então nós vamos fazer o mês 2 e vamos encerrar a apuração. Do mesmo jeito, registrar as entradas, registrar as saídas, registrar as prestações de serviço, ver o que recebeu, o que não recebeu, ver o que foi gerado de direito, né? Na depreciação, no aluguel, na energia elétrica, e registrar isso e apurar da melhor maneira. O que vocês não podem é perder o fio da meada. Falou que vai mexer com a apuração do PIS da COFINS, registrando as operações, façam os azonetes igual eu sugeri à parte, tá bom? Então vamos lá. Quando chegar no final do mês 3, vocês vão ter feito isso aí e vai estar já nos finalmente. Não vou ficar falando novamente cada lançamento, porque não justifica, né? São iguais, se tivesse lançamento diferente não é coisa. Aí agora, vocês vão entrar com a apuração do imposto de renda e da contribuição social, que é o que eu estou tentando chegar lá com vocês. E aí a gente vai ter que pegar algumas informações que estão no enunciado do nosso exercício. Eu estou tentando chegar nelas aqui. Quais são as informações? Bom, é a base de lucro que vocês vão ter, né? É justamente essa base do lucro que vocês vão ter para poder calcular a despesa e o desembolso com o imposto de renda, né?
para poder não dar zebra nenhuma. E aí vamos lá. Eu dei para vocês aqui, ó, despesa com ISS, vocês vão pegar e fazer essa apuração. ICMS também pode fazer a apuração, beleza. Né? Ver o que pode ser compensado, o que pode ser recuperado, se não sobrou nada, se não faltou nada. Muita atenção, tá, gente? Usou no mês, acabou. É só no outro mês o que entrar, o que gerar. E aí a gente tem aqui o imposto de renda e a contribuição social. Eu dei para vocês nessa letra KK o lucro operacional da empresa, as adições e as exclusões. Encontramos então o lucro tributável dessa empresa. Beleza? Nós temos aqui o imposto de renda a 15%, que é aquele imposto de renda que vai ser normal se não houver excesso de lucro. Se houver excesso de lucro, nós vamos ter que fracionar e ver os adicionais. Tá? Levantei então aqui o meu lucro operacional, diferente. Eu já não dei mais a receita, eu apurei o lucro, que seria o lucro para vocês aqui, fazendo como se fosse uma DRE mental. Vou encontrar a despesa com imposto de renda a 15%, identificar o excesso de lucro. O excesso de lucro é o quê? Tudo aquilo que passou de 60. Então passou 125, 10% dele está aqui. O meu imposto de renda total está aqui, beleza. Vou aproveitar esses 3 meses, 4.079, vai me sobrar uma guia para ser emitida no valor de 36 mil e pouco. Essa é a minha situação com relação ao meu imposto de renda e a contribuição social. Vamos fazer a mesma coisa sobre a CSLL, né? Eu não tenho que preocupar com o excesso, eu não tenho a contribuição. Peguei ali, apurei 9%, acabou. Tirei a contribuição que pode ser retida, acabou também. Morreu o lançamento. Então, esses lançamentos eles são muito básicos. O mais chato é a situação de controle que a gente vivencia. Beleza, meninas e meninos? Isso já dá para ter uma luz, já dá para ter um norte de como que vocês vão trabalhar. E a gente só tem que lembrar o seguinte: quando é no cumulativo, isso foi no não cumulativo, quando é no cumulativo, eu não trabalho com recuperar. Então eu vou ter prestação de serviço, entrada de receita na prestação de serviço, né? Eu vou ter que levar em consideração. Se tivesse retido é uma coisa, mas não retém para a Assembleia Nacional. E é fazer os lançamentos, tá bom? Então vamos lá, deixa eu tentar ajustar aqui a tela para poder vocês verem. O cumulativo, a gente só tem que lembrar é justamente isso. Nada de recuperar PIS, nada de recuperar COFINS. Né? Vai manter a recuperação do imposto de renda, do ICMS e mandar bala. Então ele é mais rápido até do que o outro, porque são menos cálculos que são feitos. Então na compra da mercadoria, ao invés de lançar PIS, COFINS, eu só vou lançar a compra da mercadoria e entrada no estoque, acabou. Né? Levando em consideração o ICMS. Os outros lançamentos são a mesma coisa. Lançamento que é diferente, é compra para comercialização. Então comprei a cannabis lá para fazer o tratamento, né? É até complicado falar cannabis, mas é o que é o correto. E vocês vão fazer e beleza, vai acompanhar para ver se deu certo, tá? A gente tem que acreditar mais na gente. E esse ano, um ano totalmente turbulento para a maioria de nós, né? Cada um tem uma maioria diferente. Só uma coisinha, gente. Vamos lá, voltando à gravação então, no cumulativo. O que a gente tem que levar em consideração que é essa diferença? A diferença vai estar aqui no final. Vai estar aqui no final.
fiquei meio em silêncio aqui, mas porque eu estava esperando tocar mais o fone aqui e não tocou. Então vamos lá, tocando o barco. No cumulativo, só você lembrar que não tem aquela montoeira de recuperação toda. E o resto é fazer normal. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é a montagem na estrutura específica de apuração do imposto de renda. Tá aqui, ó. Esse camada aqui, ele está dando como se eu estivesse usando. Aqui, ó. Vou fazer esses cálculos e vou levantar o que foi minha receita na base de cálculo de 1,2, o que foi minha receita na base de cálculo de 2%. Vamos lá. Aqui, a explicação que eu tenho para dar para vocês é isso aqui. Vocês têm que segregar as receitas. 1,6 eu falei que é combustível derivado. 8% é comércio e indústria. 16 algumas prestações de serviço e 32 as demais situações. Tá? Então você parar, tem a 1,6? Não, não tem a 1,6. Então não tem por que ter isso aqui. Tem a 8? Tem. A 8 tem. Nós vamos ter que somar as nossas receitas. Como são poucas, você faz até na mão. O imposto de renda. Vamos preparar aqui e vamos fazer os preenchimentos. A 8, encontrar o lucro tributável a 8. 16 se tiver, encontrar o lucro tributável a 16. E o grandão, né, o mal criado da Receita Federal, se for o total de usuário dessa casa. Então vocês têm que fazer, tá? Então vamos lá. Receita 8 vezes 8 igual ao lucro tributável a 8. Receita 32 vezes 32 igual ao lucro tributável a 32. E aí a gente vai tocando o barco nosso, encerrando a nossa casa. Vamos lá. Fiz a primeira parte, que é comércio e indústria. Vou fazer de serviço, são os dois, o lucro tributável no meu mês. E vou acumulando aqui para virar o lucro tributável no trimestre. Porque eu quero fazer justamente essas guias, as guias mensais. Como o sistema, eu não vou puxar de manhã. Eu estou gerando as coisas em outra estação, em outro trabalho. Tá? Então vamos lá, continuando. Levantei, encontrei o que seria o meu lucro tributável no mês. Vou verificar se tem situação de excesso. Havendo a situação de excesso, 15%. Se der o excesso, mais 10. Gente, eu só estou com receio de uma coisa. De eu ter cochilado aqui e pedido o fim um pouco da meada, tá? Então, se for isso, relevem para poder estar certinho no próximo. Bom. Puta merda. Gente, se der umas falhas, é porque de vez em quando eu estou dando uma parada aqui, tá? Vamos lá. Fazendo os lançamentos, então, e finalizando a nossa atividade. Beleza? Então a diferença é essa. Aqui é o volume, né? É o volume de informações. No cumulativo vocês já fizeram, no não cumulativo também. E atenção com relação a isso aqui e as possibilidades de utilização. Beleza? Então eu espero que amanhã vocês já estejam com mais animação para quebrar um pouco a nossa estatística, né? Que a nossa estatística tá só ali, olha. Nós estamos um pouquinho atrás da turma B, que é muito mais aluno do que a turma de vocês. E o nosso rendimento não é adequado.
estou saindo para poder publicar isso aqui rápido.